Está em tramitação no Congresso Nacional a PEC 241. O texto base define um teto para o aumento dos gastos públicos pelos próximos 20 anos e define que as despesas da União só poderão crescer até o limite da inflação do ano anterior. O governo de Michel Temer vê nesta medida, considerada uma das maiores mudanças fiscais em décadas, uma saída para sinalizar a contenção do rombo nas contas públicas e tentar superar a crise econômica. Mas o mecanismo enfrenta sérias críticas que veem na fórmula um freio no investimento em saúde e educação previstos na Constituição. Quais são as implicações previstas? Será que isso seria a melhor alternativa? A PEC 241 está em discussão. Para esta discussão, nós trouxemos o deputado estadual Renato Gadelha e nós também trouxemos a deputada estadual Estela Bezerra. Para representar a CUT Paraíba, nós temos o presidente da CUT, que é o Paulo Marcelo. Sejam todos muito bem-vindos. E eu queria poder contextualizar um pouco, sem apoiar ou criticar, mas o que seria essa PEC na prática, assim, qual é o conceito dela? Quem é que pode começar com esse conceito? A PEC 241 tem tido muitos apelidos, desde a PEC da perversão até a PEC da falta de perspectiva de futuro. Porque o que é que esta PEC propõe ao alterar a emenda, ao propor a emenda constitucional? Ela propõe que os investimentos, e ela chama de gastos, os investimentos em áreas de responsabilidade constitucional, inclusive com percentuais de 25%, de 15%, como saúde e educação, e no caso também se soma assistência, sejam congelados e só sejam alterados, né, de um ano para outro, congela-se nesse momento, e de um ano para outro você toma o IPCA como um parâmetro para poder fazer o reajuste. E mesmo isso, o presidente colocou dentro da sua proposta de emenda constitucional que ele pode substituir o IPCA por outro indicador que possa ser criado pelo governo. Ele prevê não só 20 anos de não crescimento do país, como um congelamento dos investimentos nas principais políticas consensuadas pela sociedade como prioritárias de obrigação do governo federal, do governo estadual e do municipal. O mais grave disso é que municípios da região do Nordeste e da Paraíba são interdependentes das transferências desses fundos, porque entram a administração direta, a administração indireta e todos os fundos. Ao mesmo tempo, esta PEC preserva e resguarda o investimento capital das empresas estatais independentes, que é justamente para reservar o dinheiro para o pagamento da dívida pública do nosso país, sobre a qual pesam indícios de corrupção que não tem nenhuma legitimidade ou legalidade. É muito grave o que essa PEC propõe ao nosso país. Renato Gadelha, quando ela colocou esses primeiros PEC 241. Não, os apelidos da PEC. Da maldade, da perversão. Quando o senhor ouve esses apelidos, o que o senhor acha disso? Eu acho risível, certo? Porque eu acho que o governo atual está tentando resolver um déficit primário absurdo que o governo vem tendo, certo? E é a forma que está dando certo e vai dar certo mais rapidamente. Ora, isso é matemática. É como se você perdesse o emprego e continuasse a gastar o cartão de crédito. Essa conta ia subir de forma assustadora e ia ser impagável. O que o governo precisa, esse tempo aí de 20 anos, é apenas uma forma de mostrar que a situação é extremamente grave, mas ela pode ser revista muito em breve, certo? Em 3, 4 anos, é só o país voltar a crescer. Agora, você não pode gastar o que não tem, se endividando cada vez mais. O governo está tentando normalizar a situação econômica do Estado. E os resultados, apesar de apenas 5 meses do governo, já se mostram muito eficazes. Nós temos, depois de 4 anos, ou melhor, desde 2009, que você não tinha queda no valor do combustível.
Nós nunca tivemos, nos últimos 6 anos, a Bolsa atingindo 62.400 pontos. Nós chegamos a ter 20, 30 mil pontos. É uma crise, quer dizer, isso mostra que o país está retomando a confiança e os investidores estrangeiros também. Isso é um alicerce, e além disso, a inflação que teve uma queda importante no mês passado. Isso tudo mostra que o país está no caminho certo e que vai reajustar as suas contas e aí depois nós vamos voltar a crescer. Aqui na Paraíba o governo fez isso antes. Nós temos o orçamento aqui projetado para 2017 com um resultado negativo dos investimentos. E por que não você priorizar a retomada do crescimento dando apenas a inflação? Aqui o governo não está dando inflação não no estado da Paraíba. Ao contrário, em educação é menos 3%. Em saúde deu 1% a mais. E na saúde não é verdade que nós vamos tirar esse recurso da saúde. Ao contrário, o governo já destinou mais 10 bilhões de reais para a saúde no próximo ano. A gente só está no momento da definição ainda, os desdobramentos ainda vão acontecer. Mas pode falar, Paulo. A gente também chama de PEC do fim do mundo e PEC do atraso, é outro apelido que ela tem também. E aí, mas eu não queria nem conversar por ela. O senhor faz uma fala interessante, o senhor disse, o governo está com poucos meses no governo e já baixou os preços dos combustíveis. E a Petrobras não estava quebrada? O governo anterior não tinha quebrado a Petrobras? Como é que está? Então eu acho que se fez uma falácia tão mentirosa do país, né, para implantar determinadas PECs como essa, que não existe, eu não escutei ainda nenhum analista mostrar onde é que você vai ter crescimento com uma PEC que diz que o Brasil não pode investir. Onde é que está o crescimento? Precisa, Estélio, eu acho que você foi muito bem naquela linha, ora, eu não vou mexer na educação, mas você tem, digamos que ele não vai mexer na educação, um exemplo, não vai mexer na educação. Já mexeu. Mas já mexeu. O ensino superior ano que vem já vai ser bem menor, né? Está aí, só não diz quantos ainda. Houve retração desses recursos? Já vai haver retração. Houve retração de recursos, né? de educação? A outra coisa, você tem despesas que naturalmente ocorrem, né? Vamos falar da Previdência. Vamos falar de concurso público. Tem ministérios por aí, eu acompanho um de perto, porque sou sindicalista, acompanho de perto o Ministério do Trabalho. Está sucateado e não é mais nem ministério. Não tem investimento, não tem concurso há muitos anos. E como é que você está dizendo que a PEC vai salvar o país? Né? Onde é que está mostrando ali nela, não, o crescimento, o país vai crescer aqui, dessa forma, aqui ele cresce. Não, você está dizendo que não vai poder investir durante 20 anos, que você só vai investir o que a inflação disser que aconteceu. Veja bem, né? Eu acho que tem uma coisa importante de dizer o seguinte, se a receita da União, ela diminui, a União é obrigada pela Constituição a investir 25% da sua receita em educação e 15% em saúde. Se ela não conseguir reeditar a mesma receita, se o produto interno bruto do Brasil desce, ela desce paulatinamente, peripasso ao que está a receita. Não é isso que a PEC propõe. A PEC propõe continuar a investir numa camada, e aí é preciso se entender o que é empresa estatal independente, porque é muito perverso o que tem aí, não é risível não, é chorável, é preciso chorar, é indefensável a gente diminuir investimentos em saúde e educação, mexendo na fórmula constitucional que obriga os percentuais. Se o Brasil baixa a receita, baixa também o percentual. Não baixa o percentual, baixa o volume, mantendo o percentual. Já existe. Nós temos, eu queria dizer só para você, por exemplo, você pode observar o orçamento. O deputado falou do orçamento do Estado da Paraíba. O Estado da Paraíba fez uma proposta que ficou conhecida como congelamento sobre os salários dos servidores e das progressões. E foi um debate muito grande e nós, inclusive, indexamos de 6 em 6 meses a avaliação da receita. Nós temos uma receita, inclusive porque depende 52% da transferência federal, uma receita em decadência. O nosso ICMS levantou, ele se mantém não, ele aumentou, porque a Paraíba está economicamente num crescimento superior ao Brasil e ao Nordeste, porém, a nossa transferência baixou. E o nosso investimento global é a menor do que nós tivemos no ano passado.
encerraremos esse ano a menor. Então é coerente que ele, cumprindo os indicadores constitucionais, que no Estado é 12% para a saúde e 25% para a educação, ele mantendo esses investimentos, ele cumpra o que diz a Constituição. O que não pode é o governo do Estado, por exemplo, deixar de investir nessas áreas estratégicas, como habitação, e reservar dinheiro para colocar na cadeia produtiva do grande empresariado, como o governo brasileiro está fazendo, que reservou 242 bilhões para o que ficou conhecido como Bolsa Empresariado. Renato. Olha, eu acho que a Bolsa Empresarial aconteceu com o rombo que o governo do PT produziu. Porque quem recebeu dinheiro foram grandes empresários. A Odebrecht, certo? A OAS, a Engevix, a Mendes Júnior, a Queiroz Galvão, eu não vou falar aqui porque todos os grandes receberam o Bolsa Riqueza. E foi o PT que fez isso. Agora, como é que você pode ter investimento? Você é dirigente de uma empresa privada. Ela está tendo prejuízo. Como é que você vai investir? Isso é matemática pura. Você não pode investir o que você não tem. Então, nós estamos com um déficit para o ano de 162 bilhões nas nossas contas. Como é que nós vamos fechar essa conta? O déficit hoje aqui do Brasil passou de 51,69% do PIB, o déficit, para 68,51%. Daqui a pouco nós vamos ficar um ano gastando tudo que nós produzimos para pagar esse déficit. Então o governo age corretamente. Quanto ao Paulo Ricardo, que disse a Petrobras não estava quebrada, não, a Petrobras ia quebrar. O melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo, bem administrada. O segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. E o terceiro melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo pessimamente administrada. O rombo não foi só a falcatrua, não. O rombo foi, sobretudo, quando o preço do petróleo estava acima de $100 o barril, você vender gasolina abaixo do preço. E o que é que o governo está fazendo agora? Está deixando o mercado definir isso. Hoje nós estamos com petróleo abaixo de $50 o barril. E aí nós teríamos que continuar vendendo a gasolina mais cara? Não, o governo está fazendo justiça. Se está comprando petróleo, se está produzindo mais barato, que o cidadão brasileiro tenha direito a receber a gasolina mais barata. A gente vai ter que dar um intervalo agora e daqui a pouco a gente volta, porque aqui, do jeito que está acontecendo aqui, tem bastante discussão ainda pela frente. Voltamos já.